Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Quark. É isso aí mesmo que você está escutando. Eu não morri, eu não esqueci que esse canal existe. Eu estou de volta, eu estou de volta. É, vou... Tô voltando com o canal aí, né? Fiquei um tempinho ausente aí, terminando a faculdade. Inclusive, estou muito feliz, pois agora sou oficialmente licenciado em Física. Colei grau hoje, tô feliz a pampa aí. E é isso, eu queria comentar isso aí, tô voltando com o canal, tô formado agora, e é isso. Espero que vocês estejam me escutando, porque essa é a segunda vez que eu gravo essa aula. A primeira vez eu gravei 30 minutos de aula sem áudio. Eu tô gravando no OBS aqui, eu consigo ver o áudio mexendo agora, então eu sei que tá gravando meu áudio, mas a primeira vez eu gravei, eu não olhei pra essa porra. E aí eu gravei 30 minutos que não tinha áudio nenhum, né? Mas agora eu tô vendo que tá com áudio aqui, eu espero que todo mundo esteja me escutando. E é isso. Bom, essa aula vai ser a primeira aula da playlist de exercícios. Eu pretendo fazer um exercício para cada aula gravada de teoria mesmo, né? Então, como essa aqui é a primeira aula de exercícios, é referente à primeira aula de teoria, né? Nossa aula entre a diferença entre temperatura e calor. E, bom, é isso. Vamos resolver uns exercícios aí sobre essa parte do conteúdo. Bom, começando, a gente vai ter essa questãozinha aqui, que ela é expressamente definição de calor mesmo, né? Ele começa perguntando o que seria o calor. Então, vamos analisar as opções, né, para ver qual está correta. Bom, primeiramente, item A, ele vai falar que o calor é a energia em trânsito de um corpo para outro quando entre eles há diferença de temperatura. Tá perfeito aqui, né? Se a gente lembrar lá da nossa primeira aula, da definiçãozinha de calor, a gente sabe que o calor ele não é uma grandeza física pertencente aos corpos, né? Não faz sentido você falar que um corpo ele tem calor. O calor é a energia em trânsito, né? Ele é a transferência de temperatura entre dois corpos. E essa transferência de temperatura entre dois corpos, essa transferência de energia térmica entre dois corpos, ela vai acontecer quando a gente tem uma diferença de temperatura entre esses corpos, né? Então, item A aqui corretíssimo, né? Porque, bom, ele vai falar que o calor é uma energia em trânsito, né? Como a gente sabe, né? O calor ele é a transferência de energia térmica de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de temperatura. Exatamente isso, né? Por que isso acontece, né? Relembrando um pouquinho nossa primeira aula. Quando a gente tem dois objetos que eles estão em temperaturas diferentes, recapitulando a temperatura, né? Temperatura é a média do grau de agitação térmica das partículas. Então, se a gente tem dois corpos que eles estão em diferentes temperaturas, eles têm diferentes agitações, médias de agitação das partículas internas deles, né? Então, o que acontece quando a gente coloca corpos que estão com agitações diferentes em contato? O corpo com maior energia térmica, né? Maior energia cinética média das partículas. Como ele tem mais energia, né? As partículas dele estão mais agitadas, elas estão vibrando, rodando, colidindo mais. Quando você coloca em contato com outro objeto que ele tem menos energia, a tendência é que a energia desse que tem mais, está mais agitado, passe para esse objeto que tem menos energia, né? Isso acontece porque não é exatamente assim, mas trazendo uma analogia um pouco mais simplificada para entender temperatura, é como se fosse um monte de bolinha que elas têm uma energia cinética delas, né? Elas têm uma velocidade, elas estão colidindo entre si. Então, quando eu coloco esses dois objetos em contato, a tendência é que esse objeto que está com mais energia, ela passe essa energia para o outro por essas colisões, né? As partículas que estão aqui, elas vão começar a colidir com essas que estão aqui, e ele vai tender a passar essa energia térmica para esse outro corpo, né? Por isso que o calor ele sempre acontece de forma espontânea, e ele é sempre de forma espontânea quando tem objetos que não estão em equilíbrio térmico, né, que não estão na mesma temperatura, e ela sempre vai passar do objeto com maior energia para o objeto com menor energia. Então,
questãozinha aqui, perfeita. Vamos dar uma analisada nas outras questões, só para a gente ver o que tem de errado nelas, né? A B, o calor é medido em Celsius, está errado, que Celsius é uma unidade de temperatura, não de calor. Se fosse para estar certo isso aqui, né, teria que ser em joules. Que energia a gente se mede em joules. Na parte de calorimetria em específico, a gente usa caloria, né? Que é mais comum na parte de termodinâmica, mas falando exclusivamente do sistema internacional, né? A gente trata a energia em joules. Então aqui poderia ser tanto joules quanto calorias. Então é isso. E tem C, vai dizer que o calor é uma forma de energia que não existe nos corpos frios. Não, né? O calor ele não tem a ver com se um corpo ele tem mais temperatura ou menos temperatura. O calor ele vai ter a ver com a diferença de temperatura entre os corpos. Então eu posso ter dois corpos tão gelados, mas um está mais gelado que o outro. E aí vai ter troca de calor entre eles, né? Então é isso. Então, temperatura aqui não tem a ver com calor, mas não nesse sentido de que só existe calor em corpos quentes, né? Item D. O calor é uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes? Não, pelo mesmo motivo do item anterior, né? O calor ele acontece quando dois corpos entram em contato e esses dois corpos eles não estão em equilíbrio térmico, né? Eles não estão na mesma temperatura. E o calor é a mesma temperatura, não, né? Nossa primeira aula foi só falando sobre como calor e temperatura são coisas diferentes, né? Então, como a gente pode ver aqui, né, o item A correto indiscutivelmente. Daí, bom, vamos lá. Questão 2 agora. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma medida da temperatura do sistema? Não, né? O calor, ele é a transferência de energia térmica de um sistema, né? A transferência de temperatura entre dois sistemas. Então, ele não tem a ver com a medida de temperatura propriamente dita, né? B. O calor, ele vai ser a forma de energia em trânsito. Perfeito, né? Foi o que a gente acabou de ver no item anterior. O calor, ele é a transferência de energia térmica entre dois corpos, né? Então, é uma forma de energia em trânsito. Perfeito. Tem B correto, né? Vamos dar uma olhada nas outras, só para ver o que tem de errado em cada um. O calor é uma substância fluida. Não, mas é interessante comentar isso aqui. Como curiosidade mesmo, né? O calor, ele lá no início do estudo, no estudo da termodinâmica mesmo, né? No estudo desses conceitos de temperatura, o calor e a temperatura, eles eram vistos como uma coisa só. Tinha-se uma ideia que o calor ele era uma substância inerente aos corpos que ele era transmitida como se fosse esse conceito errado que a gente viu no item anterior, né? Como se o calor ele fosse uma substância presente dentro dos corpos, né? E aí foi com o tempo, só que com o estudo, né, se separou, né, a temperatura do calor e se definiram como coisas diferentes. Mas lá no início do estudo desse conteúdo, eles eram vistos como a mesma coisa, né? Por isso que muitas vezes é extremamente comum, né, confundir calor com temperatura. Até porque, né, no início do estudo desse conteúdo se viam como a mesma coisa, né? Então não é algo completamente absurdo se pensar eles como coisas
como a mesma coisa porque eles envolvem coisas muito parecidas, né? Mas foi só um pouco depois que houve essa definição, essa separação propriamente dita, né, de calor e temperatura. Então é interessante comentar isso porque muitas vezes se confunde muito calor e temperatura, né? E no início do estudo disso tinha-se como a mesma coisa, né? Foi só depois que foram definir diferentes nomenclaturas e especificar melhor cada uma dessas coisas, né? Então, não, calor não é uma substância fluida, para começo de conversa, o calor não é uma substância, ele não é algo presente nos corpos, né? Ele é a transferência de energia entre os corpos. Então, item C, errado. Item D, sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma quantidade relacionada com um atrito? Também não, né? O calor pode se relacionar a temperatura com atrito, né? Quando você tem atrito, você vai ter um aumento de temperatura exatamente por temperatura ser a média do grau de agitação térmica das partículas. Então, quando você causa um impacto, quando você atrita as coisas, você está dando energia para aquelas partículas de forma física mesmo, né? De forma mecânica, né? Então, o atrito, ele de certa forma, ele está relacionado com a temperatura, mas está completamente equivocado na forma como ele coloca aqui na questão, né? E aí, por último, o item o calor vai ser a energia que os corpos possuem? Não, né? A gente já explicou que o calor ele não é algo que os corpos possuem, o calor ele é a transferência de energia entre os corpos. Vamos lá, questão 4. O fato do calor passar de um corpo para outro deve-se a... Bom, acabei de explicar isso lá em cima, né? Mas vamos ver os itens aqui, né? A. Quantidade de calor existente em cada um. Errado. A gente já sabe que o calor não é algo que os corpos possuem. Então, existente aqui está errado, né? Item B. É a diferença entre a diferença de temperatura entre eles. Perfeito, né? A troca de calor ela só vai acontecer quando dois corpos que estão em contato têm diferentes temperaturas, né? Porque se eles estão na mesma temperatura, a agitação deles é igual, então quando eu coloco eles em contato, a troca de energia que eles vai ter a mesma, né? Não tem como um ceder mais energia para o outro, porque eles dois têm a mesma energia térmica, né? Então, item B, correto. Item C. O fato do calor passar de um corpo para outro deve-se à energia cinética total de suas moléculas. Tem a ver com a energia cinética total das suas moléculas, porque a temperatura depende da energia cinética total das moléculas, mas não unicamente disso, né? Os corpos eles têm que estar, eles não podem estar em equilíbrio térmico entre eles. Então, unicamente a energia cinética das moléculas não vai fazer com que exista calor. E D, o número de calorias existente em cada um, não, porque, enfim, é mesma lógica da primeira, né? Para que tenha um fluxo de calor, preciso que esses dois corpos estejam em temperaturas diferentes. E nada que se afirmou acima é verdadeiro? Não, porque a gente viu que o item B está correto, né? Então é isso. Então aqui, item B correto. Questão 5 agora. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Isso aqui dá pra gente passar um pouco mais rápido, né? Eu acho que eu já expliquei todos os principais pontos que tangem essa parte de calor. Então, vamos encontrar logo o item correto. Primeiro, A. Ele é uma questão pedindo sobre mais uma definição de calor, né? E o item A ele fala que trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? Não, temperatura e calor são coisas diferentes. Vou botar aqui, né? Item B. É uma forma de energia contida nos sistemas? Não, né? A gente sabe que é uma energia em transferência. Energia em trânsito, no caso. Item C. É uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Definição perfeita, né? Tudo que a gente viu nos itens anteriores. Item D.
é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? Não, né? O calor ele não necessariamente tem a ver com uma temperatura elevada. E é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente. O início dela começa bem, né? Mas a gente sabe que a transferência de calor ela acontece do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? E não o contrário, como ele está dizendo aqui. Então, essa parte aqui vai estar equivocada, seria o contrário, né? Então, bom, próxima questão aqui. Essa questão aqui eu selecionei unicamente porque tem esse bicho bizarro aqui da Turma da Mônica. Eu não sei se isso aqui é o Cebolinha, se isso aqui é o Cascão, se isso aqui é o Chico Bento. Pra mim parece uma fusão dos três. Enfim, achei engraçado. Selecionei essa questão unicamente por causa disso. Então, vamos lá. Em nossas casas, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e piso de cerâmica na cozinha. Por que sentimos o piso de cerâmica mais gelado? Antes da gente ir para essa questão, só relembrando o ponto que a gente comentou no finalzinho da nossa primeira aula, que é exatamente como o corpo humano ele percebe esses conceitos, né? O principal é que o corpo humano ele mede calor, ele não mede temperatura. A gente não mede a temperatura das coisas quando a gente encosta nela. Nossa sensação de quente e de frio ela está relacionada ao calor e não à temperatura propriamente dita. Então, se eu toco num objeto que ele está mais frio que o meu corpo, pela nossa definição de calor, a gente sabe que a gente vai ceder calor para esse corpo, né? Então, quando a gente cede calor, a gente tem essa sensação de frio. E quando é o contrário, quando a gente tem um corpo mais quente, a gente vai receber calor. Então, quando a gente recebe calor, a gente tem essa sensação de quente. Então, quente e frio para o corpo humano não é necessariamente a temperatura, e sim a diferença de temperatura do nosso corpo com o que a gente está medindo, né? Então, vamos lá. Item A. Porque o piso de cerâmica está mais quente que o piso de madeira, por isso a sensação de mais frio no piso cerâmico, né? Não, porque a gente já viu que a gente não mede temperatura, a gente mede calor. E se a gente tem um piso dentro de uma casa, igual a foto aqui, assim, né? Um piso que ele troca abruptamente para o outro. Esses dois pisos, eles estão lá desde sempre, né? Desde que foi construída a casa, né? Não teve ninguém que foi lá e esquentou mais um ou que esfriou o outro. Os dois, eles têm uma temperatura específica porque eles recebem calor da mesma fonte, né? Seja do sol, da casa, que esquentou a casa, no ar-condicionado, não sei. Então, os dois para eles estarem em temperaturas muito aproximadas, né? Porque não teve ninguém que esquentou ou esfriou um lá, né? Eles provavelmente não vão estar exatamente na mesma temperatura, porque eles conduzem calor de formas diferentes. Então, isso vai influenciar, assim, na temperatura que eles têm, mas na prática eles vão ter temperaturas muito parecidas, né? Então, não era para a gente experienciar, se a gente medisse temperatura, não era para a gente experienciar uma diferença tão abrupta nos dois. E aí, o que acontece na realidade? Acontece que o piso de cerâmica, ele conduz calor, ele transmite calor de forma muito mais rápida que a madeira. Então, digamos que os dois pisos estejam mais frios que o corpo, estejam mais ou menos na mesma temperatura. Quando você pisar no piso de madeira, como ele conduz calor de forma mais devagar, ele transmite o calor de forma mais devagar. Lembra que o frio é a nossa sensação de ceder calor? Então, como a gente vai estar cedendo calor para ele de forma menos intensa, de forma mais devagar, a sensação de frio que a gente vai ter é menor. Já a cerâmica, como ela puxa calor, ela suga calor de forma mais rápida, quando a gente pisa na cerâmica, a gente vai estar cedendo calor para ela de forma muito mais rápida. Então, a nossa percepção de frio ela vai ser maior, exatamente porque a gente vai estar cedendo mais calor para esse piso, né? Então, como a gente viu, né, a nossa sensação de frio e calor são só percepções da gente cedendo ou recebendo calor, né? Então, se essas trocas acontecem de forma mais intensa, se eu cedo mais calor, eu vou sentir mais frio porque eu estou liberando mais calor, né?
E aí, bom, então, item A errado. Não se deve exclusivamente pela temperatura, né, desses corpos. Item B. Porque o piso de cerâmica está mais gelado que o piso de madeira, por isso, mesma coisa do item A, né? Não tem a ver com a temperatura desses pisos, e sim com a capacidade deles de receber calor. C. Porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom menos elegante. E eu com isso. Item D. Porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés, causando uma sensação de frio. Certinho, né? O que eu acabei de explicar. Então, item D correto. E aí o item E, vamos dar uma olhada só para conferir. Porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé, por isso nós troca mais calor, causando sensação de frio. A superfície de contato está relacionada com calor, com a troca de calor, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver vendo as transferências de temperatura, mesmo as formas de transferência de temperatura. Então, sim, a superfície, a área de contato, ela tem a ver com a troca de calor, mas nesse caso aqui não faz diferença, né? Tipo, a madeira e a cerâmica, você vai pisar neles do mesmo jeito. Então, a cerâmica ela não vai ter mais área de contato com o pé, porque a área de contato que você vai ter com o pé é o tamanho do seu pé. Então, nesse caso aqui em específico, não vai fazer a menor diferença. E aí, bom, para finalizar, última questão. Enem 2019, ó. Enem, quem está se preparando para o Enem aí? Questãozinha importantíssima, Enem 2019. Vamos nessa, vamos ler ela aqui. Em 1962, deixa eu ler aqui que foi mais fácil. Em 1962, um jingle criado por Heitor K. Como? Fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não a deixaria entrar, pois não abriria a porta, e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Nossa Senhora, né? Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. E tem mesmo, nossa senhora, quanto absurdo que eu li aqui. Para não perder tempo tanto analisando item por item, vamos analisar logo o que está de errado nisso aqui, né? Começando, porta personificando frio. Aqui ele dá o sentido de que ele não abriria a porta para o frio entrar, né? Dando a entender que, digamos que a gente tem uma casa quente, né? A gente não quer abrir a porta, senão o frio entra. Só que vocês lembram como é que acontece a transferência de calor? Ela é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então, quando a gente abre a janela de uma casa que está quente, por exemplo, e lá fora está frio, não é o frio que está entrando, e sim o calor que está saindo. Nisso aqui faz sentido a gente aprofundar um pouco mais depois com a fórmula de... eu tô complicando muito aqui. Isso aqui, tô complicando, mas só para minimamente explicar. Isso aqui é a fórmula de Clapeyron. A gente vai ver ela um pouquinho melhor mais para frente. Mas ela basicamente relaciona pressão, volume e temperatura. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente tem um aumento de pressão. O que é pressão? Pressão é força por área. Então, é basicamente a força distribuída por toda a área da casa, digamos assim, a gente analisando uma casa fechada, né? Então, se eu tenho mais temperatura que no meio externo, a pressão interna ela vai ser maior. Então, quando eu abro essa janela, como eu tenho
um sistema que ele tem mais pressão que o outro, essa pressão ela vai fazer com que o ar que esteja dentro dessa casa que esteja quente, né, ela saia, né, porque a pressão é maior, pressão é força por área, então é como se tivesse uma força empurrando esse ar que está mais quente de dentro da casa para fora, né? Então não faz sentido a gente falar que o frio entra, porque na verdade é o quente que sai, né? Digamos assim. A troca de calor ela vai ser sempre de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Então por isso que está completamente equivocada, né? Essa personificação do frio entrando. E aí o segundo ponto é que ele fala aqui, né? Pois não abriria a porta e comprariam lãs e cobertores para aquecer. Isso aqui também está completamente equivocado, pelo sentido de que quando você bota um casaco, quando você aumenta o cobertor, quando você bota essas coisas para se esquentar, não é o cobertor que está te esquentando, não é o calor, não é o cobertor que está fornecendo calor para você. Porque calor, ele é energia, né? É uma forma de energia. E daquela lei básica eu acho que usa mais na química, mas na física também, né? Enfim, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, não tem como você criar energia do nada. A energia, ela se transforma e ela transita entre os lugares, mas você não cria energia do nada. Então, o cobertor, quando você coloca nele, o cobertor ele não está criando energia do nada. Ele não tem uma fonte de energia, né? Ele não tem nada que cria energia, então ele não está te fornecendo calor propriamente dito. O papel do cobertor ele é simplesmente isolar você isolar, né, os ambientes de diferentes temperaturas. Digamos que esteja mais frio no ambiente que você está em geral. Se você coloca um casaco, você impede que você mesmo, porque o corpo humano ele produz calor, né? Ele produz calor não, ele produz temperatura. O corpo humano ele se esquenta sozinho, né? Só que esse calor ele é irradiado para fora, né? Você está o tempo inteiro perdendo calor para o ambiente, porque o ambiente ele está mais frio que você. Então você está o tempo inteiro irradiando esse calor para fora. Quando você coloca esse cobertor, você está isolando o seu corpo. Você está de certa forma retardando essa perda de calor que você tem. Então é como se você estivesse concentrando toda a temperatura lá dentro. Então o cobertor ele não tem o papel de fornecer calor, ele não tem o papel de aquecer, ele tem o papel de isolar um corpo para que você pare de perder calor para o ambiente, né? Então ele não cria temperatura, ele não cria energia para ceder calor para você, ele simplesmente isola você do meio externo e impede você de perder calor para o meio que está mais frio. Então, depois de toda essa enrolação, toda essa explicação, vamos ler os itens aqui, né, para ver o que cada um fala. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, a função de... Vamos lá. Respectivamente aos cobertores... Eita, me perdi. Respectivamente porta e cobertores, né? Então, primeiramente, porta. Ah, não, respectivamente não, porque os dois aqui eles vão ter a mesma função, né? Os dois aqui eles têm a função de isolar um sistema de outro. Então, e tem a aquecer a casa e os corpos? Não, a gente já viu que nenhum desses dois produz energia por si próprio, né? Eles têm a função de isolar. Então, eles não aquecem propriamente, não aquecem por si só, né? No ambiente. B, evitar a entrada do frio? Não, a gente sabe que o frio ele não vai entrar. C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Perfeito, né? Porque eu acabei de explicar. Eles têm papel de isolante, então a função deles é impedir ou minimizar, né, que seja essa perda de calor. D, diminuir a entrada do frio? Não, já sabe que o frio não entra. E aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos.
a parte final tá certa, né? Reduzir a perda de calor pelos corpos, mas aquecer a casa não. A gente sabe que nenhum desses dois ele vai estar aquecendo, né? A casa. Então é isso, por hoje é só. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Façam exercícios aí. Estamos só começando esses exercícios, por enquanto tranquilinho, né? Que só a definição de temperatura e calor. Próximas aulas acho que vai complicar um pouquinho mais, que aí tem conta, né? Um pouquinho mais difícil. Por enquanto só mais teoria e definição, né? De temperatura e calor.